Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Seja bem-vindo, é muito bom estar aqui com você. E é bom que a gente vai aprender junto, a gente vai crescer em conhecimento e também em prática. No Vida e Saúde de hoje, durante toda essa semana, na verdade, nós vamos conversar sobre higiene e a importância disso para a nossa saúde. Você vai entender como é significativa as mudanças que aconteceram, como são significativas as mudanças que aconteceram depois que a gente começou a aplicar algumas técnicas de higiene, algumas observações de higiene que estavam esquecidas ou que talvez não eram conhecidas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas a gente também vai ter o quadro E Agora, Mamãe? Também teremos receitas aqui no Vida e Saúde, muita coisa acontecendo, você é o nosso convidado. Pode acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Lá você encontra receitas, tem programas que a gente já passou por aqui, tem dicas de exercícios, sequências que você pode fazer aí na sua casa e também artigos que você pode ler e também crescer no conhecimento. E não se esquece, quando você vê alguma coisa legal, compartilha. Manda para os seus amigos, manda para o WhatsApp, manda pelo Facebook, enfim, compartilha, porque coisa boa a gente precisa repartir, a gente precisa transmitir. Eu quero começar o nosso programa de hoje agradecendo a vários parceiros que nós temos. Renata Choi, querida, obrigada. Você é uma parceira sempre presente aqui no Vida e Saúde. É a Renata que empresta o figurino para a gente. Muito obrigada, que Deus continue sendo generoso com você e que você continue também repartindo as bênçãos que Deus deu a você, viu? Também queremos agradecer a Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. Hoje está um dia mais frio por aqui, está um dia mais fechado, mas mesmo assim a gente consegue ver as bênçãos de Deus através da chuva fina que cai, através do vento que sopra, através das estações. E você, já agradeceu a Deus hoje? Sabe que Ele tem cuidado de você, a despeito das circunstâncias. Se você está numa cama hoje, mesmo assim, Deus tem cuidado de você e tem te dado uma nova chance hoje. Que tal agradecê-lo? Assim fica tudo melhor. E agora sim, eu quero convidar aqui Vanessa Pompeu. Seja bem-vinda ao Vida e Saúde, ela é enfermeira, parceira também do Vida e Saúde, né, Vanessa? Bem-vinda, viu? Bem-vinda. Já esteve aqui conosco. Vamos sentar aqui no sofá, Vanessa? E hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, muito importante, que às vezes, a maioria das vezes, e a maioria das pessoas talvez não se importem tanto com esse assunto, mas não sabem os benefícios que nós temos hoje graças à higiene, graças a grandes avanços nesse sentido, né, Vanessa? Nesse sentido, e quanto a ciência demorou para comprovar algumas coisas que a Bíblia já tinha falado, que Deus já tinha orientado o seu povo com as normas de saúde e com isso, normas de amor também, porque se Ele está protegendo, quem ama cuida. Saúde está cuidando, né? Então, uma forma de amor, cuidar, né? Vanessa, onde a gente consegue entender ou como a gente consegue ver higiene na Bíblia? Nós temos um tratado sobre higiene na Bíblia, que está no livro de Levíticos. No livro de Levíticos, entre o capítulo 11 e o capítulo 15, Deus dá as normas sobre higiene para seu povo. Eu acho que é legal a gente fazer assim, uma cronologia da Bíblia para o telespectador em casa entender, né? Que a gente tem a criação do mundo, tem Noé e a gente tem a Torre de Babel, que é a separação dos povos. Então aí passa a existir outra civilização e não só um único povo que vivia na Terra, né? E daí a gente tem Abrão, Isaac e Jacó. Jacó tem seu filho José levado para o Egito e depois Jacó, devoto de Deus. O povo, os filhos de Jacó vão para o Egito por causa de Josué, que estava no Egito, e lá eles ficam uma nação, né? Se fixam ali. Só que passam, depois de um período de tempo, a ser escravos. E aí a gente tem Moisés, que vai libertar esse povo que ficou na escravidão, que perdeu alguns fundamentos da sua história, da sua crença, e vão para o deserto ficar os seus 40 anos no deserto. O número diz que eles eram cerca de 1 milhão de pessoas, vivendo em cabanas, em construções de barro, e as doenças já existiam, né? As doenças que hoje nós conhecemos também já existiam. E como que Deus fez para prevenir, então, que o povo dele não adoecesse? Então, ele deu normas de saúde, através de Moisés, orientava o que fazer. Por exemplo, os excrementos, né, das pessoas, Deus orientava
que fosse enterrado fora do arraial, né? E não deixasse jogado ao léu. Então, as pessoas tinham essa orientação como uma forma também de prevenir, né, as doenças. Então, o Levítico é esse tratado todo e no decorrer dos capítulos, eles vão trazendo orientações de todas as formas que a gente pode imaginar. Uma das orientações mais importantes, que hoje é a mais importante para a área da saúde, é a lavagem das mãos. Deus sempre orientou a lavar as mãos, tanto para questões de rituais, como lavar as mãos no caso de estar em contato com algum doente, com alguém que tinha alguma contaminação. Quer dizer, Deus, que é o conhecedor da ciência, aplicando ela já desde o início no seu povo. Sem dar razão, né? Ele simplesmente ordenou. A gente tem até essas orientações em formas de leis, estatutos, mas era Deus já protegendo o seu povo. Vanessa, por que Deus se preocupou com essa questão também? Deus é um Deus de amor. E como a gente falou, cuidar da saúde do seu povo era uma forma de demonstrar amor. Como você disse, ele não explicava os porquês. A questão de higiene era muito ligado a rituais, a cerimoniais. Eu penso, e de algumas coisas que já li, que isso era importante porque o povo de Deus, infelizmente, tinha se tornado um povo esquecido de Deus. E algumas coisas, quando a gente ensina um filho, a gente fala assim, a mamãe está dizendo assim porque é o melhor para você. Quando uma criança de 2, 3, 4 anos, você não tem como explicar. Lava as mãos, meus filhos, porque tem um monte de bichinho, o gram positivo, o gram negativo. Você não tem como explicar essas coisas. Você só diz que você ama e que é o melhor lavar as mãos, não? Antes das refeições, depois de ir ao banheiro. E Deus fez a mesma coisa. Só que o povo, por estar incrédulo, Deus ligou a higiene com uma questão espiritual. Então, isso era muito ligado e foi levado isso não só no tempo bíblico, mas depois mesmo, né, a igreja romana, a igreja católica também relacionou muito isso, limpeza do corpo com espiritualidade também. Em algum momento a gente vê Jesus falando em higiene, por exemplo? Jesus fala higiene, Jesus cura, Jesus faz tratamentos com coisas naturais, quando ele usa o barro e usa a água, né? São elementos naturais, ele usa para lavar, quando ele, né, cura as feridas, quando ele manda se banhar, né, na água para curar as feridas, né? Ele está falando de higiene, de uma forma de higiene também. O que mais que a gente consegue ver de higiene na Bíblia, Vanessa? Em Levíticos 12, ele fala um pouco sobre as parturientes, né? Sobre as mulheres que ganharam bebê, sobre o isolamento, e aí ele põe não se contaminar, quem tocar nela será contaminado. Isso é uma forma de prevenir doenças para a mãe que está frágil, para a mãe que está amamentando, que a criança depende dessa amamentação para crescer e proteger também a criança, né? Restringindo assim, uma forma de restringir até as visitas. Porque hoje, às vezes, os neném nascem e, de repente, você vê lá dentro do apartamento, do quarto, 20 pessoas. Quer dizer, o nenenzinho ficava lá só com a mamãe dele, de repente, aquele monte de pessoas em volta, abraçando, beijando a mãe. Então, Deus, na sua sabedoria, colocou em forma de regras, né, até ligada a questões espirituais, mas como uma forma de proteger a mãe e proteger o bebê também. Qual era a regra, Vanessa? A mamãe que tivesse acabado de ter o bebê, ela devia esperar um tempo para daí entrar em contato? Esperar um tempo, se era menino, esperar um tempo, se o nenê fosse mulher, esperar um pouco mais, até 60 dias, né, as pessoas não tocarem na mãe, não tocarem, né, no corpo dela, né, nas suas eliminações, era um meio de proteger a mãe, de proteger, né, a mãe dos perigos, né, que o povo, eram quase 1 milhão de pessoas, eram muitas pessoas, muita gente. E Levítico 13, ele fala muito das doenças de pele, né, a gente sabe que existia a lepra, hanseníase, uma doença, né, contagiosa por bactéria. Se sabe-se hoje, né, que após o início do tratamento não é uma doença mais contagiosa, mas naquela época não existia o tratamento era a cura esperada espontânea. Então, o que Deus orientava? Aquele que tivesse a mancha de pele esbranquiçada, com o cabelo esbranquiçado, ia até o sacerdote. É interessante notar que o sacerdote fazia o papel de agente de saúde, que hoje a gente tem, né, os municípios, né, cada município tem seu grupo de PSF, seu grupo de agente comunitário, e o sacerdote fazia justamente esse papel. Ele analisava e dizia, você vai para isolamento e daqui 7 dias eu vou te ver.
se aumentasse, não, você está realmente doente, a doença é contagiosa, você vai morar fora do arraial. Se a pessoa se curasse, né, espontaneamente se curasse, voltava a ser inspecionada por ele, a gente já tem Levítico 14, que daí passava por período de purificação, que daí ele tomava banho, orientava ele tomar banho, raspar os pelos, raspar os cabelos, ficava em isolamento mais 7 dias, depois voltar a fazer toda essa inspeção. Se não tivesse realmente saído nada, raspava-se de novo os pelos dos cabelos e ele poderia voltar ao convívio do arraial. Em Levítico 13, ele fala da importância de lavar as mãos. Ele fala, lavar as mãos se você tocar no indivíduo. Se o indivíduo que está contaminado tocar em você, sem lavar as mãos, você se lave, tome seu banho e lave suas vestes, se isole até o fim do dia. Então, Deus dando toda essa orientação, que a ciência, a gente vai ver depois, como que a ciência demorou a descobrir isso, e Deus, na sua onisciência, onipresente sabedoria, na sua bondade na também, sua bondade né, em amor, já orientando o povo de Deus. Vanessa, é interessante a gente perceber que Deus é um Deus de cuidado, um Deus de amor, mas também é um Deus de ordem, porque muitas pessoas acreditam que esses rituais, eles eram um capricho de Deus, quem sabe, ou algo que que não tinha importância, mas Deus, na sua bondade, ele estava sendo didático com o seu povo e tentando passar para ele instruções que iriam perpetuar a sua espécie, a sua raça. Então, Deus orientava as normas de saúde pedindo obediência do povo dele. Da mesma forma, Deus continua falando com a gente, nos dando essas dicas de saúde, nos dando essas dicas, é uma maneira gentil de dizer, mas a gente pode dizer um protocolo de saúde de Deus, porque com esses protocolos a gente vai ver durante toda essa semana, a Vanessa vai trazer mais sobre esse assunto agora na prática, como os protocolos de higiene, eles trouxeram avanços incríveis de contaminação, evitando riscos na nossa saúde, riscos de vida, que a gente não podia imaginar. Muito em breve a gente vai saber mais desse assunto aqui com a Vanessa, que está aqui agora. Vanessa, obrigada pela sua introdução ao assunto aqui. Você que tá assistindo a gente, você que gostou desse assunto, não perca amanhã, a Vanessa volta falando um pouquinho mais sobre como a higiene pode fazer diferença na minha e na sua vida, tá bom? Fique atento. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta vamos ter E Agora, Mamãe? O que será que a Larissa vai nos ensinar hoje? Não perde não, é daqui a pouquinho. A gente aprende pela repetição da fala, repetição do comportamento. Então, para fazer o filho obedecer, tem que manter a consistência e repetir sempre, ter regras bem estabelecidas em casa, com todo mundo, e cumprir as regras. Se uma vez ou outra você acaba deixando para lá, a criança vai aprender que aquilo não está consistente. Então, para a criança obedecer, tem que ter regras bem claras, regras possíveis de serem executadas e consistentes, sempre fazer do mesmo jeito. O modo como você conquista a obediência dos seus filhos varia de idade para idade. Criança menor, até os 2, 3 anos, elas têm um pouco mais de dificuldade dessa compreensão da longevidade. Então, você vai ter que repetir mais vezes, vai ter que reforçar e vale a pena dar menos informação. Então, não faça longos discursos com a criança, porque ela não vai entender, ela vai se perder e a sua intenção vai ser boa, mas vai acabar sendo falha na hora da prática. Com a criança de 4, 5, mais de 6 anos, eles já entendem bem o que a gente fala. Então, a nossa fala vai valer mais do que a atitude, assim como acontece com a criança mais nova. Então, criança de 5, 6 anos, você pode já falar, dar um pouco mais de instrução, montar um quadro de regras escrito. Para a criança mais nova, você pode montar um quadro de regras com figuras e vai sempre reforçando ali que aquela imagem vai remeter a criança à ideia que você quis passar.